Vamos em frente, o assunto agora é política, nada excitante, portanto. Vamos lá. Pesquisa Datafolha mostra que cresceu a reprovação do governo Jair Bolsonaro. Segundo levantamento, a porcentagem dos que consideram o governo ruim ou péssimo subiu de 33% para 38% em pouco menos de 2 meses. Vamos lá para Brasília, Zé Maria Trindade. Que leitura você faz dessa pesquisa, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, a pesquisa ela é bem completa e traça ali um quadro, né, da aceitação popular do presidente Jair Bolsonaro e mostra, inclusive, ali um caminho de aumento dos que acham o governo do presidente Jair Bolsonaro péssimo e uma redução dos que consideram ele bom. Para se ter uma ideia, o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa é sobre a expectativa. Essa expectativa, ela era em 59% em abril, caiu para 51% em julho e 45%. A pergunta era sobre o futuro do governo Bolsonaro, se ele faria um governo bom ou péssimo, né? A expectativa, portanto, caindo agora a 45% dos que acham que ele pode fazer um bom governo. Eu sempre faço ali uma soma do regular com ótimo e bom, porque eu entendo que regular passou de ano. É aquele aluno que tira 4,5 numa prova de 10, 5, e ali ele passou de ano. Então, o regular eu somaria, dá quase 60%. O que chama muita atenção é a resistência ao governo Jair Bolsonaro. E essa resistência, ela é constante, né, insistente e está aumentando. Esse é o problema. Muitos aqui avaliam de que se trata, na verdade, de uma posição do governo Jair Bolsonaro, né? De continuar na campanha eleitoral e fazendo um discurso exatamente para os seus seguidores, e isso acaba provocando esta continuidade da divisão da campanha eleitoral. Sempre foi assim, 30% Bolsonaro, 30% do PT, adversários, e 30% que é o centro ali, que pende para um lado, pende para o outro, mas numa disputa entre PT e Bolsonaro, esses 30%, mais ou menos, estamos falando aí de mais ou menos, aí tendem a ir para Bolsonaro. Para você ter uma ideia, sempre nesta época do ano, a rejeição de um presidente da República ficava ali entre 15% Fernando Henrique, 10% Lula, 11% Dilma, e ele já chega a 38%. Isso significa que a divisão da campanha eleitoral não foi desfeita. Então, portanto, o presidente Jair Bolsonaro está falando internamente para os que votaram nele, por ele ser Bolsonaro e não por contra o PT, e isso é problemático para uma reeleição, mas garante um apoio bem importante para o governo. Eu costumo dizer, Edgar, que esse governo Bolsonaro, ele é muito dependente de apoio popular. Ele é muito dependente desta aceitação. Isso porque ele não tem aquela base política tradicional que o defende, então ele precisa, sim, desse apoio que está aí chegando a uma definição clara dos que o apoiam de qualquer maneira e os que não o apoiam de jeito nenhum. Ô Zé, na tua percepção aí, o que falta para o governo entender essas questões que você coloca, por exemplo? Porque eu ouço muitos analistas falando e citando e destacando esse ponto mesmo da manutenção desse ritmo da campanha, esse jeito belicoso, beligerante de se comunicar, muitas vezes em detrimento de uma comunicação em prol dos avanços e das medidas que estão sendo implementadas no sentido de colocar o Brasil economicamente, aí já focando, afunilando um pouco a minha indagação para vocês, que é a área do Paulo Guedes e que, por coincidência ou não, é a área onde mantém-se um apoio ali. Os empresários mantêm esse apoio. O Bolsonaro mantém o apoio, segundo essa pesquisa, também entre os evangélicos. A reprovação cresceu entre os mais escolarizados e entre as mulheres, destacando alguns pontos aí levantados por essa pesquisa. O que, na tua percepção, a que se deve, Zé, na tua percepção, essa manutenção desse clima beligerante, ao invés de você buscar uma abordagem mais conciliadora, de uma forma que se estenda mais globalmente para os outros eleitores que não fizeram a escolha por Bolsonaro, mas que agora o tem como presidente?
Olha, Edgar, esse é um governo de ruptura, né? Isso foi pregado durante a campanha eleitoral e muito honesto nesse debate de ruptura com a vida política que vinha sendo levada até agora, e houve uma estratégia definida pelo governo de continuar nesta linha, né? Muitos chamam de fumaça, de espuma, né, para acabar evitando o debate sobre o conteúdo do governo. Mas é uma estratégia de posicionamento no sentido de que nós não vamos nos misturar com isso aí. E aí acaba provocando essa divergência pesada, né? E ele mantém ali os 30%, né, que eu disse, de adversários muito fortes. Agora, por outro lado também, ele mantém o apoio. É uma estratégia arriscada, perigosa, mas é assim mesmo. Muita gente no governo entende isso aí e continua defendendo exatamente esta postura. Edgar, Zé, eu queria até reforçar também, dentro dessa estratégia, né, Zé, a postura que vem adotando o governador de São Paulo, João Dória, que vai na contramão, né, apesar dele estar sendo aí provocado recentemente pelo Bolsonaro, já projetando aí um cenário para 2022, o Dória está evitando cair nessa provocação e adotando um discurso bem moderado, até para se pintar aí como alguém diferente do Bolsonaro, alguém mais de centro-direita mesmo. Apesar do Bolsonaro ter se colocado como centro-direita, o Dória está se colocando mais nesse papel para ser justamente esse opositor. E esse número do Bolsonaro acaba se agravando. Em 8 meses de governo, o FHC era visto como ruim ou péssimo por 15%, o Lula por 10% e a Dilma por 11%. E isso passa justamente por essa estratégia de comunicação dele, né? Essa estratégia de confronto. Porque se você for pegar o macro, né? Você tem uma reforma da Previdência aprovada, você tem ali o desemprego caindo, você tem um número da economia, o Brasil saindo de uma recessão de 3 trimestres. Então, no macro, você tem ali pontos positivos para se colocar do governo. Mas a estratégia de comunicação desse confronto bolsonarista é que tem levado à rejeição com a população. Isso é grave, assim, porque estamos no início do governo, né? São 8 meses de governo, ainda temos aí quase 4 anos, 3 anos e poucos meses. É o início de governo, é preciso, sim, atender a esses aspectos econômicos, mas este é um governo diferente. Esta postura do presidente Jair Bolsonaro, ele tem contornos ideológicos, tem contornos de visão de mundo, né? É muito mais complexo ainda. E o presidente está disposto a seguir nessa linha mesmo. Hoje mesmo, pela manhã, na saída do Alvorada, ele continuou no mesmo discurso, no mesmo tom e não está disposto a mudar. Dizem lá os auxiliares, perdem quem aposta em mudança do presidente Jair Bolsonaro. Um Jairzinho paz e amor não vai aparecer na presidência da República de repente. Sim, Caio, o Zé usa o termo ruptura, né? Aí eu pergunto, mas adesão a quê, né? Se essa, enfim, uma ruptura detectada aí a partir de um descontentamento geral da população com governos anteriores e caminhos dados aí com relação à corrupção e desmantelamento de esquemas corruptos. A gente tem aí o Petrolão, né? A Petrobras, só para ficar em um aqui. Ele faz uma ruptura com uma maneira de governar, mas adere a quê, né? Se esses índices aí, tomando por base esses índices da última pesquisa, não é um alento para ele, né? E como bem o Vini traz, nesse início de governo, esse primeiro ano é considerado por muitos a tal da lua de mel, né? De quem entra para assumir aí um governo novo a partir de uma esperança renovada, enfim. Para quem depositava ali nele, eu digo, essa esperança de uma renovação. Eu estou mais alinhado com uma análise feita pelo economista, perdão, aqui pelo economista João Marco Cunha, do Globo, e também pela equipe do Antagonista, quando eles falam que a polarização, ela de certa forma favorece o Bolsonaro. Então, apesar das oscilações, o importante é ver como que ele vai estar na linha de chegada. Eu queria só fazer uma nota introdutória, né? Lendo a matéria, a gente comentou isso na redação mais cedo, existe uma confusão gigantesca entre o que é a avaliação do governo e o que é a avaliação do presidente. Nas matérias a respeito dessa pesquisa, eles são tratados como sinônimos e isso
não pode acontecer, né? A pesquisa ela é específica sobre o governo, e muitas vezes Bolsonaro e governo Bolsonaro são utilizados como sinônimo, então fico alerta para o ouvinte para fazer essa distinção durante a sua leitura. E eu queria fazer um recorte pontual dessa pesquisa Datafolha, com base na avaliação da população de alta renda. É um número muito interessante para a gente prestar atenção. E aqui sempre fazendo aquele esforço para atribuir ao Datafolha uma credibilidade maior do que ele tem junto ao grande público, né? Não custa lembrar que, segundo sustentado aí por tempo demais pelo Datafolha, o nosso presidente seria aquele que responde a mais de 30 processos, incluindo corrupção, e que foi condenado recentemente por Caixa 2 eleitoral. Bom, em 8 de julho, portanto, no Datafolha anterior, o antagonista publicou a seguinte nota, abre aspas, Jair Bolsonaro consolidou seu eleitorado. Entre os que votaram nele no segundo turno, a taxa de bom e ótimo subiu de 54% para 60%, certo? Aí, como que o Datafolha batizou esse fenômeno? É o efeito Verdivaldo, que atrelou a Lava Jato ao presidente e aglutinou mais uma vez o eleitorado anti-Lula, que havia se dispersado depois da disputa eleitoral. A gente já falou muito disso aqui no Morning Show, né, que o denominador comum entre os eleitores do presidente da República é a sua aversão, né, ao projeto criminoso de perpetuação no poder praticado pelo Partido dos Trabalhadores e cujo símbolo máximo é o corrupto Lula. O Globo, na mesma data, ele trouxe outros números interessantes à tona, também sobre, aí já baseado na demografia com base em renda. Olha o que disse o Globo, abre aspas. De acordo com o levantamento da Datafolha, o percentual dos que avaliam a gestão como ótima ou boa é de 52% na faixa dos que ganham acima de 10 salários mínimos. 10 salários mínimos hoje em dia é equivalente a R$ 9.980. Então a gente não está falando de milionários, né? São funcionários públicos, são profissionais liberais e justamente quem vai sofrer as maiores mudanças nas suas regras previdenciárias, né, especialmente relacionadas à alíquota, né, de INSS e idade mínima. E o antagonista ele fez uma análise também desses números levantados pelo Globo e continuou com a mesma tese, é o efeito Verdivaldo, que uniu a parcela mais instruída do eleitorado, composta por aqueles que rejeitam a soltura de Lula e o retorno ao poder da organização criminosa, e aqui fazendo uma referência à cleptocracia petista. E nesse sentido também a análise do já citado economista, o João Marco Cunha, ele disse o seguinte, abre aspas, poder-se-ia concluir, então, que o tiro da bala de prata de Greenwald falhou, mas, na verdade, ele saiu pela culatra. O vazamento exposto em The Intercept serviu como novo impulso à polarização nacional que vinha arrefecendo, perdendo força desde as eleições. O acirramento do clima de Fla-Flu favorece o presidente Jair Bolsonaro, que foi quem melhor se aproveitou desse ambiente durante o período eleitoral. E olha só que coincidência. O número com maior variação na pesquisa atual foi justamente a aprovação na população de renda acima de 10 salários mínimos. Foi uma queda, assim, dantesca, de 52% para 37%. Se a gente não confiasse tanto no Datafolha, podia achar que o dado foi caprichosamente manipulado, porque é uma queda acentuada e atípica de 15 pontos percentuais, quando todos os outros indicadores costumam oscilar mais ou menos próximos à margem de erro. E por que causa estranhamento, causa estranheza isso? Porque o eleitorado de alta renda ele é menos volátil, né? Ele distingue com mais facilidade os fatos das narrativas. Então, como será que essa população reage às peripécias do STF contra a Lava Jato? Como será que esse eleitorado ele vai reagir à malandragem europeia na questão amazônica? Certamente não é se opondo ao ministro da Justiça e ao presidente da República, que podem ter aí seus vários defeitos, mas certamente são patriotas. Então, assim, causa espécie e até mesmo espanto, né, essa guinada brusca indicada pelo Datafolha. O que não surpreende na pesquisa? Aqui abrindo aspas para a própria Folha de São Paulo. A pior avaliação do mandatário, portanto, do presidente, é entre os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, os mais jovens, 16 a 24 anos, e com escolaridade baixa, só o ensino fundamental. Né? Portanto, todas essas demografias aí com aprovação na faixa de 25%, que é considerada muito baixa. E o que vai caracterizar essa segmentação? Né? Então, o jovem, pobre e de baixa escolaridade. É aquela pessoa com pouquíssima experiência de vida, sem fontes alternativas de informação, além da grande mídia, e uma compreensão intelectual um pouco mais limitada do mundo, porque, obviamente, não teve acesso à educação formal de qualidade. Né? Então, de certa forma, esse segmento ele acaba se tornando uma caixa de ressonância, né, do viés político veiculado na TV aberta.
sem dúvida nenhuma isso acontece. Por outro lado, por ter o seu senso crítico reduzido, ele é um eleitorado um pouco mais volátil, ele é sugestionável, ele é influenciável. E dezembro está chegando, e junto com dezembro vem o quê? A sazonalidade, né, dos empregos do fim de ano, e uma novidade também, o 13º do Bolsa Família, certo? Que foi possível graças aí à MP Antifraude, que economizou bilhões de reais em recursos alocados indevidamente nos programas assistenciais do governo. Então, o meu palpite, né, é que o Bolsonaro ele vai chegar no fim do ano muito melhor do que ele está. Na camada mais pobre, por questão econômica e assistencial, e na camada mais rica, em reação aí, às atitudes das elites do judiciário e do legislativo que insistem em atuar contra a Lava Jato. E se o STF, como tudo indica, soltar bandidos aí à torto e à direito, aí vocês vão ver um presidente e um ministro da Justiça especialmente populares. Ô Zé, vamos lá, pra gente fechar, Zé. Olha, a dizer o seguinte, tudo que o Caio falou aí pode ser resumido da seguinte forma: o Bolsonaro ganha mesmo com esta polarização, mas o PT também ganha com esta polarização. Esta aposta que é clara, todo mundo faz essa análise, de que a próxima eleição, 2022, será pelo centro, nem esquerda e nem direita. Isso não está batendo com as avaliações que eu tenho, não. São no sentido de que, em 22, estarão frente a frente de novo Jair Bolsonaro e o PT. Sim. E, Zé, você falou isso aí, agora me ocorreu aqui a seguinte questão. No meio de tudo isso, o presidente ele vai se isolando ali, né? Haja visto aí a questão da relação dele com o Sérgio Moro, por exemplo. Muitos falam em fritura, até desse distanciamento, dessa desautorização pública, né, do presidente com o Sérgio Moro, talvez porque veja ali também um potencial candidato e um potencial concorrente. Se não me engano, você já tocou nesse ponto também e nesse assunto, Zé. Como é que ficaria ele, o presidente, que já falou que está pensando já na reeleição, né, diante desse cenário, que não é nada bom, quer dizer, ou pelo menos que vai aumentando a linha de desaprovação aí, pelo que mostra essa pesquisa, ele que pretende, como já deixou claro, ser candidato à reeleição. Olha, Edgar, a economia, a vida liberal, ela pressupõe credibilidade. Se não existe credibilidade, nada existe, porque o mundo é uma abstração. Existe o que a gente acredita. Então, eu acho que a pesquisa é científica, não brigo com números, e se houve erro, não é científico, isso é crime, né? Então, assim, analisando as pesquisas, eu diria o seguinte, que Sérgio Moro é o principal nome do governo depois de Jair Bolsonaro. Isso está desenhado nas pesquisas eleitorais. Só o Sérgio Moro pode substituir à altura, numa disputa assim, agora, o presidente Jair Bolsonaro. Só que é o seguinte, ainda faltam mais de 3 anos, né, para a disputa eleitoral, é tempo demais, e aí vem aquele chavão a muita água para passar aí debaixo desse viaduto.